Teologia Científica. Apresentação: Professor Eduardo Leal. Lodovico Antônio Muratori, nascido em 21 de outubro de 1672, Vignola, Modena, falecido em 23 de janeiro de 1750, foi um estudioso e pioneiro do italiano moderno. Após estudar em Modena com o beneditino Benedetto Bascini, que o apresentou aos métodos histórico-críticos dos mauristas franceses, em 1694 foi ordenado sacerdote e empregado na Biblioteca Ambrosiana de Milão. Lá, publicou a Anedota em 2 volumes, 1697 e 98. 2 volumes adicionados, 1713. Uma seleção de textos que havia descoberto entre os manuscritos pertencentes à biblioteca. Em 1700, foi para Modena como bibliotecário do Duque Rinaldo e disputas legais entre a família Este e a Santa Sé sobre a propriedade do território de Comachio levaram Muratori a estudar, nos documentos originais, alguns dos problemas jurídicos e ideológicos da Idade Média italiana, e ele passou a ver nesse período a origem dos estados modernos, embora, como homem do século XVIII, ainda a considerasse uma época bárbara. Como resultado, ele empreendeu um estudo documental e, com a colaboração ativa de correspondentes locais, reuniu em seu Rerum Italicarum Scriptores, 28 volumes, 1723-51. Escritores sobre assuntos italianos, crônicas, diários e documentos legais que ilustram a história da sociedade medieval italiana. O Cânon Muratorianus. O catálogo mais antigo dos livros do Novo Testamento. No século XVIII, o sacerdote italiano Lodovico Antônio Muratori descobriu um manuscrito datado do mesmo período, que correspondia à cópia do original, que muitos estudiosos acreditam ser do ano 162. É a referência mais antiga que se tem sobre o cânon bíblico do Novo Testamento. Esta descoberta ficou conhecida como Cânon de Muratori, levando o nome de seu descobridor. Alguns creem que este documento provavelmente trazia também um cânon do Antigo Testamento, pois o início do documento foi perdido, restando apenas um fragmento que corresponderia a uma segunda parte, que então traz o cânon do Novo Testamento. Vejamos então o conteúdo deste documento. Os livros canônicos mencionados na lista são aproximadamente os mesmos que se consideram hoje como canônicos neotestamentários, com algumas variações. O cânone de Muratori aceita 4 evangelhos, dos quais 2 são o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João, não se conhecendo os outros 2, pois falta o princípio do manuscrito, onde estariam os nomes dos 2 primeiros. A lista segue com os Atos dos Apóstolos e com 13 epístolas de Paulo de Tarso, não menciona a Epístola aos Hebreus. Considera falsificações as epístolas supostamente escritas por Paulo aos Laodicenses e a escrita aos Alexandrinos. Nele só se mencionam 2 epístolas de João, sem as descrever. Figura também no fragmento como canônicos o Apocalipse de Pedro, ainda que com certas reservas. O terceiro livro do Evangelho é o de Lucas, este Lucas médico que depois da ascensão de Cristo foi levado por Paulo em suas viagens e escreveu sob seu nome as coisas que ouvia, uma vez que não chegou a conhecer o Senhor Jesus pessoalmente, e assim, à medida que tomava conhecimento, começou sua narrativa a partir do nascimento de João. O quarto Evangelho é o de João, um dos discípulos. Questionado por seus condiscípulos e bispos, disse: Andai comigo durante 3 dias a partir de hoje e que cada um de nós conte aos demais aquilo que lhe for revelado. Naquela mesma noite foi revelado a André, um dos apóstolos, que, de conformidade com todos, João escrevera em seu nome. Assim, ainda que pareça que ensinem coisas distintas nestes distintos evangelhos, a fé dos fiéis não difere, já que o mesmo Espírito inspira para que todos se contentem sobre o nascimento, paixão e ressurreição de Cristo. Assim como permanência com os discípulos e sobre suas 2 vindas depreciada e humilde na primeira, que já ocorreu, e gloriosa, com magnífico poder, na segunda, que ainda ocorrerá. Portanto, o que há de estranho que João frequentemente afirme cada coisa em suas epístolas dizendo: O que vimos com nossos olhos e ouvimos com nossos ouvidos e nossas mãos tocaram, isto o escrevemos. Com isso, professa ser testemunha, não apenas do que viu e ouviu, mas também escritor de todas as maravilhas do Senhor. Os Atos foram escritos em um só livro. Lucas narra ao bom Teófilo aquilo que se sucedeu em sua presença,
ainda que fale bem por alto da paixão de Pedro e da viagem que Paulo realizou de Roma até a Espanha. Quanto às epístolas de Paulo, por causa do lugar ou pela ocasião em que foram escritas elas mesmas o dizem aqueles que querem entender, em primeiro lugar, a dos Coríntios, proibindo a heresia do cisma. Depois, a dos Gálatas, que trata da circuncisão. Aos Romanos escreveu mais extensamente, demonstrando que as Escrituras têm como princípio o próprio Cristo. Não precisamos discutir sobre cada uma delas, já que o mesmo bem-aventurado apóstolo Paulo escreveu somente às 7 igrejas, como fizera o seu predecessor João, nesta ordem: a primeira, aos Coríntios, a segunda, aos Efésios, a terceira, aos Filipenses, a quarta, aos Colossenses, a quinta, aos Gálatas, a sexta, aos Tessalonicenses, e a sétima, aos Romanos. E, ainda que escreva 2 vezes aos Coríntios e aos Tessalonicenses, para sua correção, reconhecesse que existe apenas uma igreja difundida por toda a terra, pois da mesma forma João, no Apocalipse, ainda que escreva às 7 igrejas, está falando para todas. Além disso, são tidas como sagradas uma epístola a Filémon, uma a Tito e 2 a Timóteo, ainda que sejam feitas de afeto e amor pessoal, servem à honra da Igreja Universal e à ordenação da disciplina eclesiástica. Correm também uma carta aos Laodicenses e outra aos Alexandrinos, atribuídas, falsamente, a Paulo, mas que servem para favorecer a heresia de Marcião, e muitos outros escritos que não podem ser recebidos pela Igreja Universal porque não convém misturar o fel com o mel. Entre os escritos universais, se contam uma epístola de Judas e 2 do referido João, além da sabedoria escrita por amigos de Salomão em honra do mesmo. Quanto aos Apocalipses, recebemos 2, o de João e o de Pedro. Mas, quanto a este último, alguns dos nossos não querem que seja lido na igreja. Recentemente, em nossos dias, Hermas escreveu em Roma o pastor, sendo que o seu irmão, Pio, ocupa a cátedra de bispo da Igreja de Roma. É então conveniente que seja lido, ainda que não publicamente ao povo da igreja, nem aos profetas cujo número já está completo, nem aos apóstolos por ter terminado o seu tempo. De Arsênio, Valentino e Melandes não recebemos absolutamente nada. Estes também escreveram um novo livro de salmos para Marcião, juntamente com Basíledes da Ásia. No tocante ao Antigo Testamento, o fragmento do cânon de Muratori só menciona como canônico a sabedoria de Salomão. Para o Novo Testamento são mencionados os 4 evangelhos, embora haja menção a Mateus e Marcos. Se deduz que eram aceitos pelo fragmento menciona Lucas como o 3º evangelho, Atos, 13 cartas de Paulo, 2 Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, Gálatas, Tessalonicenses, Romanos, 2 Coríntios, 2 Tessalonicenses, Filémon, Tito, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Judas, 1 e 2 João. Apocalipse de João. O fragmento do cânon de Muratori não faz qualquer menção às cartas de Pedro, a 3ª carta de João, a de Judas e a carta aos Hebreus, que não é relacionada com as demais cartas paulinas. Esta exclusão da carta aos Hebreus às demais cartas paulinas deve-se pelo fato de que ainda era controversa, ou a autoria de Paulo ainda era duvidosa. E aí? Você já conhecia o cânone de Muratori? Existem muitas outras coisas fascinantes sobre esse cânon que podem ser exploradas de forma mais profunda. O que você achou do vídeo? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como este. Obrigado por assistir. Teologia Científica. Apresentação: Professor Eduardo Leal.